aqui no nosso estúdio, eu recebo a Rosa. Obrigada, Rosa, pela sua presença. Eu também recebo aqui a Juliana. Obrigada também, Ju. Essas mulheres aqui vão já contar a história de vida delas pra gente. Junto também com a Daniela Sampaio, que é psicóloga. Obrigada, Dani, pela sua contribuição com a gente também aqui nesse assunto tão importante. Vamos lá. Vou começar com você, Rosa. Você faz parte também dessa estatística, né? Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, faço parte desse processo aí, né, de abuso, quando eu ainda tinha 7 anos de idade. Abuso esse sofrido por pessoa que a gente considerava da família, né? No caso, o marido da minha irmã. E, graças a Deus, ela separou dele, mas só que foi muito triste, porque muita gente não acreditou, por ele ser uma pessoa de total confiança. E a minha irmã pegou o flagrante, entendeu? Mas, mesmo assim, não foi acreditado por muita gente. Algumas pessoas, sim, viu e acreditou. Agora, você imagina uma criança de 7 anos numa delegacia, tendo que falar, né, sobre o assunto, sem saber o que falar, o medo, a vergonha, tudo muito frustrante na mente da pessoa. Juliana, você também entende muito dessa dor, né? Por 2 momentos você também passou por isso. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Na verdade, é o famoso tio, né? Vou deixar na casa do tio, né? E a criança, né, o adolescente, passa tendo aquela confiança, né? E eu costumo dizer que o abuso não é só a penetração, mas é o toque também, né? Então, teve o toque, né, na parte íntima. E como contar para os pais? Né? Ah, minha filha está mentindo, não é verdade, foi o que ela acabou de dizer, né? A pessoa se torna tão assim, impossível que vai fazer isso, né? Impossível que essa pessoa vai chegar a este ponto. Então, essa fala acaba sendo uma ameaça para nós, mulheres, que já passamos por isso na infância, até mesmo na adolescência, né? Acabamos guardando isso, e crescemos com isso, né? E quando nós geramos filhos, ainda mais, né, quando gera uma criança, mulher, menina, né, fica com medo, ó, não pode ir no colo do tio, né? Não vai com a pessoa que fala que é tio, porque nós sabemos a dor que nós sentimos, né? E nós nos calamos porque os pais não acreditam na voz de uma criança ou até mesmo do adolescente, né? É o que falta no meio dos pais hoje em dia, o diálogo com o pai para com seus filhos. Você até comentou no início da sua fala agora, Ju, né, que isso começa com o abuso. Na verdade, o estupro hoje é qualquer ato libidinoso que não tenha o consentimento da vítima. Então, essa má intenção de aproximação, de ter segundas intenções, isso daí já pode, né, até mesmo se classificar. Agora, o que chama a atenção, Dani, é a quantidade de mulheres que passaram por isso. Sem contar, a gente está falando de 15% das brasileiras. Vamos pensar aí o que ainda não se manifestou sobre esse assunto, né? Ou seja, pode ser uma realidade ainda pior. Também acho, eu acredito, infelizmente acredito que seja. É interessante e triste o discurso delas, mas eles têm relações, né? Tem coisas em comum, que é o medo, que é o que a gente sempre fala, né? Como na maioria das vezes acontece com pessoas próximas, essas crianças, elas têm dificuldade de encontrar alguém que ela vá confiar, porque se a pessoa próxima está fazendo isso, elas têm esse medo. E o outro medo, é interessante a gente sempre falar sobre isso, que é o seguinte, vou usar a expressão que ela usou, o tio. E aí, esse tio, por vezes, ele é querido pela família. Então, às vezes, não é nem que a família não vai acreditar. A gente tem dois cenários possíveis, 2 cenários ruins possíveis. Um é, realmente, a família não vai acreditar, porque, poxa, ele é tão querido. Mas existe também o cenário de que eu sei que eles vão acreditar em mim, mas olha a relação de todo mundo, como é legal. Olha como eles se gostam, olha como o tio é legal com todo mundo. Eu que vou estragar isso? Às vezes, a pessoa pode pensar assim. E aí, o recado tem que ser, não é você que vai estragar
pagar nada, né? Não tenha medo, busque de verdade. A gente tem sempre o recado para quem possa estar passando por isso e para quem já passou. Se você está passando por uma situação dessa, e principalmente se você é jovem, que a gente sabe que é ainda mais difícil, encontre alguém da sua confiança. Se essa pessoa é muito próxima, encontre alguém da escola, uma professora, mas não deixe de falar. Aquelas ameaças que por vezes a pessoa faz, que vai, enfim, matar todo mundo, não acredite nisso, né? Conte para alguém, para uma pessoa pelo menos que seja de sua extrema confiança. E se você já passou por isso, saia dessa estatística da pesquisa e busque ajuda, porque não existe a possibilidade de você passar por essa situação sem trauma. Muito importante você frisar isso, porque já que a gente está falando que 57% não contou para ninguém, imagina quantas pessoas ainda estão né, internalizando essa dor. Você, por exemplo, Ju, você foi falar sobre esse assunto quanto tempo depois? Então, eu nunca consegui dialogar com a minha mãe, né? Foi como a doutora acabou de dizer aqui para nós. É o tio que ninguém dava conta por isso. Então, eu fui crescendo, né? Tentando esconder isso. Depois de um certo tempo, eu comecei a conversar com a minha filha, né? Ela tinha 12 para 13 anos, hoje ela tem 15 anos, né? Expliquei para ela sobre eu não sentar no colo, sobre eu não falar. Depois de casado, né? Comentei também com meu esposo e nisso eu fui procurando a cura. Porque, na verdade, nós precisamos de cura. Ou seja, só né? depois de adulta, então? Só depois de adulto, depois de casado com filho, que eu consegui falar. E, através disso, eu consegui ajudar também outras mulheres e adolescentes. E o que isso representou para você? O fato de buscar essa ajuda, de falar com alguém, de dialogar. O que isso representou no seu processo de cura? Na verdade, o falar traz uma grande libertação, né? Quando você consegue falar, que também a doutora falou, alguém consegue te escutar. Né? Quando alguém te escuta, você consegue, né? Eu saí desse trauma. Né? E isso que me ajudou muito, né? Eu consegui falar, eu fiquei, poxa, consegui, né? Já sou livre, né? Já sou liberta daquilo que me traz dor. E hoje, para mim, o falar e ajudar outras mulheres e adolescentes, né? A gente vê bastante, não são poucas, são muitas mulheres casadas que não conseguem falar para o seu esposo, que não conseguem falar para alguém porque não tem ajuda do ouvir, né? É como se diz, você foi porque você quis, né? Você passou por isso porque você quis. Não é, ninguém passa por isso porque quer, né? Ninguém sofre esse abuso porque quer. Então, na verdade, hoje nós mulheres precisamos, né, acordar e ajudar outras pessoas. Roberta. Rosa, você contou pra gente que, embora tudo, né, o ato ele tenha sido pego em flagrante pela sua irmã. Pela minha irmã. Né? Mas ainda assim, você foi revitimizada, muita gente Sim. duvidando de você. Não só de mim, como também da minha irmã. Porque ele era, assim, uma pessoa que mostrava confiança, era uma pessoa que era da família, né? O cunhado, né? E acabou fazendo tudo isso. Então, como a amiga aqui ao lado frisou, a gente fica com medo. E a sensação de poder falar é muito bom, dá aquele alívio, sabe? Tira aquela dor. E falar, é importante a gente falar para estar, assim, alertando as mães, né? O vizinho, a sobrinha. Não confiar, não confiar. Não só com menina, com menino também. Sim, nós já recebemos casos aqui. Tem meninos também que são vítimas de abuso, né? Então, pai, mãe, tio, avó, professora, se atenta mais, não deixe. E olha, nessa pesquisa ainda trouxe um outro dado, que a maioria tinha ali na faixa de 13 anos, né? Até 13 anos, ou seja, exatamente a faixa etária que aconteceu com vocês. Vamos abrir espaço para as nossas participações, porque toda vez que a gente traz esse assunto, é o que a gente fala, né? É um recorte dessa realidade de 15% das brasileiras que enfrentam até hoje esse trauma. Tem gente dizendo, boa tarde, eu fui abusada pelo meu irmão desde os meus 7 anos. Minha mãe morreu de desgosto. Eu tive que casar aos 17 anos para não engravidar do meu irmão. Apanhava muito dele e chegava a ficar dias sem comer. Com 10 anos, minha mãe se foi e eu nunca mais fui feliz. Ela era minha protetora. Hoje eu tenho 52 anos e até hoje eu não superei.
Gente, olha, essa história é de arrepiar. Vamos parar aqui nesse comentário, Dani, para falar dos traumas que isso vão gerando na vida dessa pessoa. E o gerando, a gente coloca até no gerúndio mesmo, porque não para. Forte, né? Esse aí foi... acho que todos são fortes, mas quando a gente ouve os detalhes, assim, vai arrepiando mesmo, bastante forte. E o que a gente estava falando agora anteriormente de fato, os traumas, eles existem e eles são marcados de forma muito forte. E como elas bem disseram aqui, o Freud, que é um autor importante para a psicologia, ele sempre dizia que a cura é pela fala. E que a gente se cura a partir da fala, a gente precisa colocar para fora. Ele dizia que o que a gente não coloca para fora através da fala, sai através de sintoma no nosso corpo. Então, por vezes, a pessoa pode desencadear uma gastrite que não passa, uma queda de cabelo. Aí tem aquele chamado popularmente de tique nervoso, sabe a pessoa que mexe involuntariamente? Às vezes, de onde vem isso? Às vezes é um trauma, alguma coisa que você vivenciou, que você não colocou para fora através da fala e o seu corpo vai responder de alguma maneira a isso. Então, de fato, ter alguém que você confia e se você conseguir e até doenças mais sérias, né, Dani? Mais também. Sérias, A gente consegue identificar que tem gente que fica internado, tem gente que vai desenvolvendo câncer, porque às vezes é uma úlcera, sabe? Que aquilo ali vai crescendo e que a gente não vai cuidando, não sabe de onde vem. Eu tenho paciente que vai a médico e minha gastrite não passa, não tem motivo, minha alimentação é ótima, por vezes é o psicológico, não tem jeito. Tem mais comentários? Esse assunto que vocês estão abordando hoje, eu passei por isso na minha infância, por um tio. Isso me machuca muito. Eu tenho muita vergonha e eu sofro com isso. Outro relato, a maioria das meninas já passou por isso, ainda bem que hoje nós podemos falar. Boa tarde, Roberto, eu fui violentada aos 8 e aos 12 anos pelo meu tio, irmão, né, da minha mãe. Eu não tive coragem de contar quando eu era pequena e agora, depois de adulta, que eu contei, mas sofri e sofro muito. Não é o fato de falar que você vai estar curada, claro. Não, faz parte do processo, mas a pessoa ainda coloca no presente esse sentimento. Boa tarde, eu passei por isso com meu tio. Ele era muito querido pelo meu pai e eu resolvi ficar quieta, por medo de achar que a culpa foi minha. Mais uma vez, como a Ju disse, aquele tio da família, né? Outro relato, uma triste realidade, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas não é uma realidade só de meninas. O meu esposo também foi violentado por um homem que dizia ser um pai para ele, e ele só veio contar isso aos 47 anos. Outro relato, eu fui abusada e mesmo fazendo terapia, eu ainda tenho traumas. Vocês percebem ainda essas marcas, esses traumas na vida adulta de vocês? Ah, com certeza. Isso aí é uma coisa que, às vezes, fecha o olho, você está vendo aquela cena todinha novamente. Então, eu, além de ser abusada aos 7 anos, quando eu tinha 15, eu sofri outro abuso. Desse abuso, eu tive um filho. Não contei para ninguém, por mais uma vez, medo de ninguém, de novo, não acreditar. Escondi essa gravidez até não aguentar mais. E só que eu tive o meu filho e não me arrependo de ter o meu filho, entendeu? Porque ele não teve culpa de nada. Então, tem muitos casos assim que acontece da pessoa ser violentada e ainda engravidar. E ainda como que você lidar com essa situação. A princípio, quando eu olhei para ele, eu olhei assim, falei, não quero olhar. Mas depois eu conversei com Deus e falei, Deus, ele não tem culpa. E olhei para ele de novo, aquele pequenininho, sabe, inocente, sem culpa nenhuma. Falei, você não tem culpa, cara, mas eu vou te amar pro resto da minha vida. E você não está sozinha, tá, Rosa? Porque não. 8% das mulheres vítimas de estupros engravidaram. Isso de acordo com a estatística nessa pesquisa que foi realizada, né? Então, a gente vê que isso acontece, mas muita maturidade, né? Envolveu muita maturidade de uma adolescente de 15 anos, né? Levar isso adiante, sendo que também pela lei existe esse amparo, né, Dani? A gente vê que é um relato de maturidade, né? Com essa idade, se fosse algo com um namorado, né, já seria desesperador, talvez, vindo de um abuso, assim, realmente
foi muito forte conseguir lidar com isso, mas não quer dizer que não teve dor para você, né? Posso imaginar se você conseguisse reviver esse momento e lembrar disso. Mas, de fato, mais uma vez, enfatizar, a vítima não tem culpa. Então, não pense assim, mas eu não posso falar para ninguém porque eu estava com um short assim, né? Eu estava... Não, você não tem culpa. Você pode contar para alguém, você é vítima nessa história, então busque ajuda para que você não precise continuar passando por isso, porque já ter passado por isso já é muito doloroso, mas continuar passando é pior. E para você, Ju, você percebe essas marcas ainda na vida adulta, no relacionamento? Inclusive, quando eu resolvi falar, né, estava indo para a escola, né? Na época eu estava indo para a escola e eu procurei, na verdade, até uma delegacia, chamei, né, fui, mas aquela espera, né, de ficar em uma sala gelada, as perguntas, né, e demorou muito para saber realmente de fato o que aconteceu. Hoje, Roberto, eu consigo falar tranquilamente sobre isso, porque eu falo que eu vivi um processo, né, que me acordou, né? Como eu disse, né? Eu já sou mais assim esperta com as minhas filhas e passo isso para ela. Inclusive através da situação que eu vivi, quero também enfatizar aqui que nós até temos hoje um programa, né, que se chama Papo de Mulher com Fé, né, que também está junto com a Unilíderes, né, do Grande São Pedro. Nós não atendemos só mulheres, mas também criança, né? Então você, mulher, adolescente que passa por essa situação, né, procura nós lá no Instagram, @Unilíderes, amém? Que nós vamos estar ajudando também essas mães, né, a ajudar também a sua filha, tá? Inclusive nós eu atendo uma adolescente que ela se corta porque ela não consegue falar para a mãe, né, que ela foi estrupada dentro da escola, no banheiro. Olha só, gente, infelizmente a gente sabe o quanto que em diversos ambientes, principalmente a figura feminina, né, se torna vulnerável. E dentro de casa, que é onde a gente pensa, onde a gente acredita que vai ter a segurança, a gente vê aí que 80% dos casos acontecem ali no ambiente familiar. Essa é uma triste realidade. E é isso que dificulta falar, né? Que é o que a gente acabou de falar. Se você convive com aquela pessoa e, teoricamente, confia nela, ou por mais que você perdeu a confiança nela, mas você vê que as pessoas à sua volta confiam nela, torna tudo ainda mais difícil. Mas não é impossível. Então, não deixe de falar, porque como esses relatos aqui, hoje elas conseguem falar com mais tranquilidade, porque muito provavelmente já falaram sobre isso outras vezes, elas conseguiram... não sei se a melhor expressão é se curar, porque eu acho que a cura é algo muito... depende da perspectiva, né? O que é ser curado? Porque ser curado também não quer dizer que você não tem mais nenhum trauma. Às vezes, Roberto, eu atendo pessoas, atendo adolescente que já foi abusada e que... atendo adulta que já foi abusada e que ela fala assim, não, mas hoje eu não tenho mais traumas. Aí, quando você está ali em terapia, você percebe que, mas eu não gosto de sair. Se chega muita gente, eu não quero ficar. Às vezes o ambiente está legal, mas... Aí, às vezes, você não associa esse comportamento àquilo que você viveu. Mas, na conversa, né, em sessão, a gente consegue identificar e associar que aquilo está, sim, relacionado às suas vivências traumáticas. Escuta essa história. Eu tenho 50 anos, eu sofri abuso aos 8 anos. A minha mãe soube e acabou vendo a situação. Sabe o que essa mãe fez? Porém, ela me culpou. A pessoa está aqui dizendo. Disse que fui eu que assediei a pessoa. E hoje eu vivo com isso a vida inteira, né? Eu convivo com ele e com minha mãe. Porém, isso é um fantasma na minha vida. A gente pensar que uma criança de 8 anos carregar uma culpa dessa até os 50 anos, tem como reverter esse trauma psicológico que causa numa pessoa como essa? A gente fala que tem como diminuir, né? Tem como diminuir o impacto. Reverter é difícil, tá vendo o tempo que já passou? Mas eu acho que esse exemplo, a gente precisa usar ele como uma forma de que a gente precisa acreditar que ele vai ser exceção. E que se você que está passando por isso contar para alguém, isso não vai acontecer com você. E se acontecer, busque outra pessoa de sua confiança. Porque é importante sempre enfatizar, você não é culpada. Então, essa pessoa que você contou, nossa, mas minha mãe não acredita em mim, busque outra pessoa. Alguém da escola, alguém de fora da família que não convive com o abusador, mas não desista de você. Tem mais relatos aqui. Quando eu era pequena, eu fui abusado pelo meu avô. Eu tenho medo de falar para alguém hoje em dia, só duas pessoas que sabem, porque eu contei. Olá, Roberta, boa tarde. Eu fui abusada durante 9 meses por uma pessoa que tinha escolhido para dividir a minha vida. Ele me batia até desmaiar e depois abusava de mim.
Fiquei grávida, mas devido às pancadas acabei abortando. Essa também é uma outra realidade. Mulheres que mesmo diante de casamentos, onde a gente pensa assim, marido e mulher, mulheres que são violentadas sexualmente por seus companheiros. Essa também é uma outra realidade. Com 10 anos de idade eu fui violentada por um homem, pai da minha amiga. De que forma, Ju, você está falando aqui, você foi muito enfática quando você trouxe a maneira que você tenta preservar suas filhas, filha, né? Isso. Preservar sua filha diante do que você já viveu. De que forma que a sua história contribui para essa preservação? Eu dormi, né? Deixa eu dormir na casa da amiga hoje, pergunto quem tá, com quem vai, não deixo, né? Eu dormir. O levar pessoas para dentro de casa, né, quando eu não estou dentro de casa. Na escola eu participo muito, né, para saber como é que está sendo o convívio delas, né, que eu tenho 2 meninas, porque no meu caso foi eu dormir na casa do tio, né. Eu dormi de madrugada, tudo aquilo aconteceu, acordando assustada para falar, não, você que deixou acontecer, você que seduziu. Né? E isso que nos preocupa muito hoje em dia, né? Algumas mães trabalham, né? Eu quero fazer alguma coisa, vou deixar dormir na casa do tio. Então, que você, mãe, não faça isso, né? Preserve os seus filhos, né? Ou a sua filha, porque ainda acontece isso. Isso não acabou. Você ouvia esse tipo de comentário? Você procurou, você foi permissiva? Sim, ouvi. Ouvi, sim. Não só uma vez, como várias. Não só da primeira vez, como da segunda também. E dói, machuca bastante, sabe? Você saber que você não tem culpa daquilo, mas você acabar se sentindo culpada por aquilo. Então, é muito triste. Essa culpabilização só vem cada vez mais pesar esse trauma, Dani, da vítima? Eu acho que a gente pode dizer que, se não for o maior, é um dos maiores traumas que fica. Porque tem os traumas que a gente chama de secundários, mas eu acho que o pior é você ter com você essa culpa, assim, é você entender que você teve alguma atitude para que aquilo ali acontecesse. Porque como que você vai fazer algo que causa dor a você mesmo, né? Então, você fica perdido na sua mente, sabe assim? Você fica, será que a culpa é minha mesmo? Você começa a se questionar por algum momento. Acho que depois não mais. Mas quando você é jovem, você começa a ouvir isso com frequência, você começa a se questionar, será que eu realmente fui culpado? Será? E aí vai tornando tudo cada vez mais pesado. Olha esse relato que chegou pra gente. Boa tarde, Roberta. Eu não quero ser identificada. Hoje eu tenho 71 anos. Eu fui abusada pelo meu tio com 4 anos. Isso me afeta até hoje. Eu não sabia o que era. Não casei, não tenho filhos. É interessante ver que, por volta dos 4 anos, tenta lembrar, e dificilmente a gente tem uma memória aos 4 anos, né? Verdade. E ainda assim, pelo visto, essa pessoa aqui tem essa marca até os 71 e ela diz, eu não casei, não tenho filhos. Até que ponto pode chegar esse trauma? É muito individual, né? Mas com certeza não tem como a gente afirmar, mas muito provavelmente o fato dela não ter casado e não ter tido filho diz respeito a esse trauma. E aí, como a gente falou, isso pode ter inúmeras faces, assim. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu já dormi na casa de colegas e deu tudo certo. Então, às vezes, e de modo nenhum eu estou falando do seu comportamento, mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente vai deixar com que nossos filhos façam algumas coisas por medo, porque isso também diz do nosso trauma, que às vezes a gente inconscientemente passa para ele, porque você não pode fazer isso, porque para a gente é tudo muito desesperador e talvez ia dar tudo certo. É claro que cada um sabe da sua realidade, cada um, enfim, mas o que eu quero dizer é, se a gente não está muito bem, pode acontecer da gente passar esses traumas adiante, né? Sendo que às vezes a criança nem está entendendo muito bem o que está acontecendo. Muito forte esses 2 relatos aqui da Rosenilda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo para que outras pessoas fiquem atentas. Esse é o nosso propósito, viu? Obrigada também, Ju, pela sua participação com a gente. Uma boa tarde a vocês. Obrigada a você, Roberta. Boa tarde. E a Dani também. Obrigada, Beto. Obrigada.